Amém. Graça e paz, igreja. Já era para eu ter dado testemunho, já faz um tempo. O Senhor fica me cobrando. Eu disse, no dia que alguém perguntar se tem alguém para dar um testemunho, eu vou levantar a mão. E a Amor até comentou, Amor, tu não vai dar teu testemunho, não? Eu digo, não. Até alguém perguntar. Amém. Eu não sei se todos aqui sabem, né, mas boa parte da igreja sabe. E desde junho do ano passado, que eu vinha sofrendo com uma hemorragia que não cessava. E, assim como a Amor falou aqui, né, você servir ao Senhor, estando bem, é maravilhoso. Mas você servir ao Senhor, mesmo doente, é desafiador. E, mesmo eu doente, a gente não abandonou, né? Continuamos com os cursos, continuei vindo, continuei me submetendo a subir muitas vezes essa escada, né, que a gente fazia as turmas lá em cima. E era muito difícil para mim, porque eu chegava em casa passando mal, né? E eu chegava em casa passando mal, e das vezes que a gente saía, muitas vezes eu deixava os meninos e a gente ia para o hospital, porque a medicação oral não estava resolvendo. E assim a gente vinha. Eu passava em torno de 10 dias boa, e o restante do mês sangrando. E a gente passou por um encontro que teve só das lideranças, e aí eu relatei para o pastor, que já fazia uns 2 meses que eu estava assim e tal. Ele disse, não, filha, vamos orar. E aí, naquele dia que a gente orou como igreja, comunidade, tudinho, e o pastor orou, chamou Amor e tudo mais, e Deus falou que não ia curar. E você receber um não, assim, é difícil, não é fácil, né? Então, assim, não vou curar, eu vou estar no processo. E a certeza que o Senhor nos deu de estar conosco no processo foi, assim, o que nos consolou, foi o nosso consolo. Né, porque Deus disse que ia ser glorificado no processo. Porque a cura, Ele poderia fazer ali naquela hora. O nome dele ia ser glorificado naquele grupo que ia estar ali. Né? E as nossas vidas, ela tem que ser para a glória de Deus. E durante o processo, que foi bem difícil, né, por muitas vezes eu precisei tomar o remédio na veia. Glória a Deus pela vida da irmã Sandra, que teve uma época que eu não encontrava o remédio em farmácia nenhuma aqui em João Pessoa. E a irmã Sandra achou em Campina Grande, trouxe esse remédio no isopor, cheio de gelo, porque ele não podia ficar fora da geladeira, a medicação. E aqui em João Pessoa, olha, todas as farmácias que você imaginar, não tinha medicação, não tinha. E eu precisava terminar o tratamento, porque, com o sangramento, a anemia era muito alta. Então, eu não conseguia ficar em pé, porque eu tinha tontura, eu passava mal, e tudo consequência da anemia, né? E eu dormia muito, apesar de eu ser dorminhoca, mas eu dormia uma coisa assim, que parecia que eu tomava remédio para dormir, né? Eu dormia o dia inteiro. E, assim, fiz todo esse processo. Teve uma vez que eu estava na UPA, eu tomava essa medicação na UPA. E eu tomava, assim, eu passava em média 3 horas para tomar essa medicação. E eu louvo a Deus também pela vida do irmão Alisson, que isso quer viver em comunidade, né? Deus vai levantando os nossos irmãos, né? E aí eu nem sabia que Alisson trabalhava na UPA. Eu cheguei um dia com a caixinha do isopor, né, para tomar. E ela estava ali na portaria. E eu levava, em média, 3 horas, porque entre o atendimento, né, que a gente sabe que é difícil, né, entre o atendimento, ser chamado na classificação, ser chamado pelo médico para tomar a medicação, como ela descia lento, ela demorava em torno de 1h30 para descer toda. Né? Então, assim, nos plantões de Alisson, o negócio era assim, ó. Era rápido, glória a Deus. E eu sempre ia à noite, porque a Amor às vezes dava plantão, quando ele chegava, eu esperava ele jantar para a gente ir, eu ir tomar a medicação. E teve um dia que eu estava lá na UPA, e demorando, e eu agoniada, Senhor, que demora.
E hoje nem é o plantão do irmão. Aí Deus falou assim, você está aí reclamando. E tem um monte de gente aqui precisando de oração. Por que você não ora? E aí eu comecei a orar, né? Comecei a orar pelas aquelas pessoas que estavam ali. E você está ali naquela unidade de saúde que chega de tudo, né? Então, assim, eu comecei, o Senhor me trouxe para cá, então foi para orar para esse povo. Foi aí que eu entendi, né? Comecei a entender. Aí comecei a orar. E todas as vezes que eu ia para lá, que era dia sim, dia não, que eu tomava medicação, todas as vezes que eu ia para lá, eu começava a interceder pela vida daquelas pessoas que estavam ali. E muitas das vezes bem pior do que eu, né? E eu ainda estava ali, graças à vontade do Senhor e os propósitos do Senhor que a gente não entende, né? E aí a gente diz assim, glorificar a Deus na enfermidade é muito difícil, muito difícil. Mas, mesmo assim, a gente continuou servindo. Fizemos o Abençoando Gerações aqui. Nesse dia, eu até no grupo que eu fiquei, né, que a gente separa em pequenos grupos, eu disse às meninas que ficou comigo no meu grupo, gente, olha, eu estou passando por um processo de hemorragia, então, se eu precisar, se de vez em quando eu der um salto aqui, é porque o negócio desandou. E eu passei o dia inteiro aqui. A gente passou o dia inteiro. E foi uma bênção o curso. E o curso aconteceu. E nem por isso a gente desistiu. Nem a gente disse que não ia fazer. Porque a gente entende que as coisas do Senhor vêm primeiro. E que Ele vai nos dando o sustento, né? E aí os negócios foi piorando. E eu via que não tinha solução, né? E eu, Senhor, quando é que eu vou sair desse deserto? Né? Então, assim, a gente continuou, né, fazendo as nossas atividades. Foi um ano para a gente, assim, um ano passado, um ano de muita alegria no nosso coração, porque sempre foi um desejo nosso implantar os cursos. Como o pastor Ito falou aqui, as terças-feiras era um dia reservado para oração, mas, por muitas vezes, só vinha 2, 3 pessoas para orar. Né? Teve uma vez que choveu, eu e Amor, e tinha Dé aqui. A Amor disse, Dé, vamos, porque senão vai ser um culto familiar. Né? Então, assim, e aí, conversando, a gente deixou as terças-feiras para o ensino, né, através dos cursos da UDF. E isso tem acontecido desde o ano passado, porque conseguimos colocar em prática, conseguimos colocar outros casais, multiplicadores. E sempre que a gente formou turma aqui, a gente disse, a gente precisa de multiplicador, porque essas turmas elas só acontecem por conta da nossa vontade em servir. É a nossa disposição em servir. As outras coisas, Deus vai nos sustentando. E o ano passado foi um ano muito abençoado. E a gente entendendo que o ataque na minha saúde tinha relação com isso. E nem por isso a gente desistiu, continuou. E quando foi no final do ano, eu não podia fazer a cirurgia pelo meu plano, porque eu só tinha poucos meses de plano e não cobria a cirurgia. E quando foi no dia 1º de dezembro, eu tive algo assim surreal. Foi um negócio muito forte, de um episódio de hemorragia muito forte, que eu precisei ficar interna. Porque nem a medicação oral, nem a que estava colocando na minha veia estava resolvendo. Então, o médico disse, eu vou lhe internar. E a gente vai decidir o que vai fazer. E, nisso, eu fiquei lá na sexta, no sábado. Aí, no sábado, eu tive um episódio de sangramento, que foi uma coisa assim, muito forte, e meu corpo entrou em choque. Né? Eu tive hipotermia, porque eu perdi muito sangue. E aí o corpo mesmo não aguentou. Aí o médico, no outro dia, disse, olha, seu caso não tem mais jeito, vai ter que remover o útero todo, vai ter que ir para a cirurgia. E aí a gente, como é que vai para a cirurgia, né? Se o plano não autoriza, não sei o quê, aquele negócio todo, aquela burocracia toda do plano de saúde. Mas, resumindo a história, na segunda, a médica me deu alta para eu fazer o risco cirúrgico, e que eu ia ter aí um prazo de 21 dias para aguardar. Aí o Senhor deu assim, o Espírito Santo, né, que a gente sabe que nós somos guiados pelo Espírito Santo, em amor, para ele fazer uma reclamação na ANS.
E aí, assim, ele abriu um protocolo lá, falou todo o episódio, juntou todos os exames, e existe um protocolo que é feito no hospital. E aí, depois desse protocolo que ele abriu junto à ANS, com 3 dias que eu saí do hospital, o hospital me ligou e disse, olha, sua cirurgia está marcada para segunda-feira. E eu disse a eles, mas eu nem tenho um risco cirúrgico ainda, porque me liberaram para eu fazer o risco cirúrgico. Ela disse, não precisa do risco, você tem o eco e o eletro? Tem. Traga que o médico aqui do hospital é que vai fazer o risco cirúrgico. E aí eu entendo que Deus, ele abriu as portas, porque eu já estava indo para fazer uma consulta particular com um médico muito conhecido aqui em João Pessoa, que a consulta dele era R$ 450. Aí a amor disse, se a consulta é 450, imagina essa cirurgia, quando é que não vai ser? Mas Deus, assim, deu essa inspiração para que a gente buscasse as autoridades, né? Nós temos recursos, nós não podemos simplesmente escutar um não e ficar com esse não. A gente tem que orar, mas também tem que agir, né? Deus espera que nós possamos fazer a nossa parte também. Então, a gente agiu, e aí, com a graça de Deus, eu fiz a cirurgia na segunda-feira, ocorreu tudo bem na cirurgia, foi assim, tranquilo. Durante o... Só fazendo um adendo aqui, bem rapidinho. Às vezes, a gente ora, no dia da oração lá das lideranças, foi uma unção tão grande, que eu digo, vai curar aqui, vai ser agora. E aí o senhor falou, não vai não. Eu desabei no chão chorando. E aí, quando eu desabei no chão chorando, ele disse, o Espírito Santo me disse, é um processo, filho. Mas eu vou estar num processo. E o meu nome vai ser glorificado em cada fase desse processo. E assim aconteceu, conforme o senhor falou. E muitas vezes era muito difícil. E eu tinha que segurar ela, porque ela desanimava, dizia, amor, está difícil. Eu disse, filha, o Senhor está conosco. O Senhor é fiel. O Senhor está conosco. Isso vai estar difícil, mas o Senhor está conosco. E a minha esperança é que o Senhor estava conosco. Né? A fé que estava conosco. E aí, no dia que foi negado, que ela disse, não, vai para casa e tal, eu disse no meu coração, eu podia fazer uma reclamação na ANS, mas eu não vou fazer não, porque o Senhor disse que estava conosco. Aí, quando eu fechei o notebook, o Senhor disse, faça a reclamação, rapaz. Desse jeito. O Senhor falou para eu fazer a reclamação. Então, às vezes, a gente bota uma fé, pode ter uma fé muito cega. O Senhor está conosco, mas Ele vai dando os direcionamentos. Né? Então, é só essa parte que eu queria falar aqui, porque, às vezes, a gente precisa tomar decisão, tem autoridade, tem recursos para a gente recorrer. Então, vamos recorrer a quem... Eu não sei com quem Deus está falando aqui, né? Mas, às vezes, a gente, não vou recorrer à justiça, porque irmão não recorre à justiça. Irmão não recorre à justiça a contra irmão. Irmão não recorre à justiça se for uma causa injusta. Mas, se você está sendo lesado, o recurso, a autoridade constituída por Deus, é para isso. Deus coloca pessoas para nos ajudar. E, naquele dia, eu não vou reclamar, não, porque o Senhor está conosco, Ele vai dar o escape. E, quando eu fechei o notebook, eles façam a reclamação. E aí eu fiz, com 3 dias, a ANS respondeu, o hospital chamou e fez a cirurgia. Glória a Deus por isso também. E assim, é só uma palavra é um testemunho para que, mesmo às vezes a gente achando que está tudo difícil, né? É difícil, realmente não é fácil. Você ouvir um não da parte de Deus e permanecer, né, firme, esperando sim chegar, né? A gente escutou um não, e a gente está certo, Senhor, vamos permanecer aqui. Vamos fazer o que os médicos tentaram fazer comigo, foi o tratamento paliativo, né? Com medicação, com anticoncepcional, né? Só de anticoncepcional trocaram umas 3, 4 vezes, e nada resolvia, né? Então, assim, quando fez, né, a cirurgia e tudo mais, até eu vim para a intercessão uma noite, e quando a gente estava aqui, a irmã disse, irmã, vai operar. E eu disse, eu creio. Porque ela não sabia que o meu plano não ia autorizar.
Ela não sabia da questão burocrática por conta da carência do plano. Mas ela disse assim, irmã, vai operar. Vai operar e confia que vai operar. E eu digo, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer. Aí até amor disse, amor, relaxe, que você vai fazer pelo plano. Não vá para esse médico, não. Eu cheguei a marcar a consulta na sexta-feira. A mulher conseguiu um encaixe, né? Porque você sabe que pelo plano de saúde você espera uns 2 meses, mas pagando tem no mesmo dia, se for o caso. Aí ela conseguiu um encaixe para mim na sexta-feira. Na sexta-feira de manhã, o hospital me ligou e disse, venha para o hospital, traga todos os exames, que segunda-feira você vai operar. Quando foi na sexta-feira, na mesma hora que a mulher falou comigo, pelo telefone, a diretora do hospital, eu mandei a mensagem lá para o consultório, disse, cancela aí a consulta, porque eu já vou operar. Né? Porque, assim, Deus age. A gente acha assim, o Senhor vai agir. Eu sei que Deus está falando com alguém, não sei se é aqui ou se é em casa. Eu sei que Deus está falando com alguém. Aguarde, aguarde. É doloroso, mas fique firme, permaneça, porque Deus está provando a fé. Né? Não adianta eu dizer que sou de Deus, que tenho fé em Deus, com as coisas tudo bacaninha. Né? Quando as coisas apertam de verdade, é que você vai ver que realmente você só tem Ele para recorrer. A gente não tem a quem recorrer, a não ser o Senhor. Então, assim, eu agradeci aqui, na época que eu fiz a cirurgia, eu dediquei o culto em ação de graças e agradeci a toda a igreja, não só os irmãos, em especial os irmãos da intercessão, mas, assim, a toda a igreja que permaneceu orando. E o bom de viver em unidade, de viver em comunidade, é justamente isso. Porque quando um está caindo, o outro vem e levanta. E, assim, eu louvo a Deus por isso. Eu sou chorona mesmo. Quem me conhece sabe. Porque Deus é tão lindo, tão bom, que as pessoas que foram ficar comigo no hospital foi gente daqui da igreja. Né? Às vezes a gente não conta com uma pessoa da família. Minha família, graças a Deus, me deu muito suporte. Mas todo mundo mandava mensagem para mim, Nira, quer que eu vá dormir com você? Quer que eu vá ficar aí? Eu, não, irmão, está tudo bem. Eu precisei de doação de sangue e o povo da igreja também se mobilizou para ir lá e doar. Então, assim, é uma bênção, meus irmãos. É uma bênção isso aqui. É graça. É graça de Deus. Viver em comunidade é isso. É você sentir a dor do outro. É você se importar com o outro. Né? E só em você orar por uma pessoa aqui, orar por um irmão que vem à sua memória. Às vezes a irmã dizia assim, uma irmã mandou uma mensagem para mim, irmã, hoje eu acordei pensando em você. Eu disse, minha irmã, quando você acordar pensando em mim, ore por mim. Né? Porque a gente não sabe. Então, se você acordou pensando no irmão, ore pelaquela pessoa. Você não precisa nem mandar mensagem para ela, ore. Deus está levantando você para orar por ele. Então, assim, isso é a graça de viver em comunidade. E é só assim, fechando a palavra que foi dita nessa noite, né? E as músicas, né? De sermos só um. Isso é a graça, gente. Graça de Jesus sobre nossas vidas. Amém? E eu falo muito, viu? Sobre a doação de sangue, uma das coisas que o senhor me fez alegar o coração. A gente precisava de 3 bolsas de sangue. Foram 11. E aí, em uma manhã. E aí, quando chegou lá, só precisou de uma. As outras 2 voltaram. E aí o Senhor disse, tinha alguém orando lá e precisava da bolsa de sangue. Então, até aí o Senhor, Ele se faz presente. E eu vejo que o processo todo o Senhor se fez presente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é bom. Temos 10 minutinhos para a gente orar, tá bom? Prometo que 10 horas a gente encerra, tá bom? Em ponto.